Boa tarde, galera. Agora sim, gravação começando, tá? Vamos iniciar nossa aula aqui. De cara, já quero pedir desculpa a vocês, que a gente não teve a nossa aula na semana passada, na segunda-feira passada, mas com as novas datas dos concursos, a gente não tem nenhum tipo de desespero em relação a conteúdo. A gente vai conseguir acabar com conteúdo bem antes das datas e vai sobrar bastante semana para trabalhar exercício, tá? Nesse slide aqui da aula de hoje, eu devo ter, sei lá, umas 5 ou 6 questões de concurso para poder trabalhar aqui. E esse aqui é minha primeira aula de geometria espacial. Para quem tá vindo, quem é da turma de oficiais, deve ter visto já essa parte aqui, tá legal? Então, essa parte inicial aqui já deve ter visto. Mas mesmo a galera da turma da EA, essa parte aqui inicial, ela é conceitual pra caramba. Então muita coisa a gente já sabe ou intuitivamente, ou aprendeu, estudou em algum lugar, tá? Então eu quero só reforçar alguns conceitos e depois aplicar esses conceitos em exercício. Tudo bem? Então, essa aula aqui, eu coloquei nela basicamente 2 assuntos, tá? Eu vou aqui mostrar pra vocês quais são no próprio slide. São 2 assuntos, basicamente, que seria o de geometria de posição e relação de Euler, de Euler, né? É o nome correto de se falar isso daqui. Essa parte de elementos básicos é porque eu vou conceituar algumas coisas em cima de geometria espacial, já que é a nossa primeira aula de geometria espacial. Mas basicamente é isso daqui. Esses 2 conceitos são bem rápidos, são bem curtos. É basicamente um tempo para cada. A gente explica, conceitua, trabalha exercício e fecha isso daqui. Tá legal? Como eu disse aqui no comecinho... Opa, deixa eu ver aqui o chat. Cara, essa aula de hoje aqui tu não vai nem usar plano. Essa aula de hoje aqui. Essa aula de hoje ela é muito conceitual, para falar a verdade. Essa aula aqui, uma pessoa que não viu nada de geometria pega isso aqui. Tranquilo. Agora, quando a gente for falar sobre área de polígono, volume de polígono, a gente vai usar bastante plano, vai usar bastante. Que é o conceito mais importante de plano aqui em espacial, teorema de Pitágoras. Usa pra caramba teorema de Pitágoras. Então é só dar uma reforçada em teorema de Pitágoras, área de figura, que o resto é tranquilo, tá? Mas durante a aula mesmo eu vou reforçando isso. Se alguma coisa que eu falar não ficar muito clara, avisa, que eu paro, explico de novo. Tempo a gente tem, entendeu? Não precisa ser nada na correria. Show? Então, só para poder avisar aqui, eu já coloquei no YouTube as nossas últimas... As aulas estavam devendo, as 3, tá? Os 3 últimos encontros, tá? Eu estava devendo uma porrada de aula, eu fiz da EA, fiz da ESA, fiz do Enem, coloquei quase tudo em dia. As únicas coisas que não estão em dia são as 2 aulas que eu dei sexta-feira passada. Depois que ficar em dia, eu vou conseguir subir a minha aula no mesmo dia que eu der a aula, tá? Porque eu sei que é muito ruim você querer revisar alguma coisa e eu demoro a colocar a aula online e eu sei que isso atrapalha, tá? Então, eu vou conseguir fazer isso. Matando a minha pendência, a aula que eu dei vai ser postada no mesmo dia. Aí eu aviso vocês no grupo. Fechado? Então, vamos para a aula aqui. Aqui eu vou iniciar basicamente a conceituar com vocês o que seria essa primeira aula aqui, que o nosso primeiro tópico vai ser geometria de posição, tá? Que é o que está aqui, ó. Certo? Então eu vou começar a conceituar aqui. Quando eu trabalho só com geometria plana, eu não preciso me preocupar muito com posição, porque tudo fica no plano, né? Isso é uma coisa que parece que é óbvia. Então, quando eu trabalho com geometria plana, as coisas ficam no mesmo lugar. Agora, quando eu trabalho com geometria espacial, o tamanho de locais que eu consigo colocar elementos é gigantesco, tá? Então, imagina o seguinte, imagina uma sala de aula. Geometria plana seria o quadro que o professor escreve. Então, quando o professor desenha um triângulo, uma linha, uma reta, um ponto, tudo isso vai ficar no quadro. Agora, quando a gente trabalha geometria espacial, ou seja, o espaço vira o nosso campo de trabalho, a sala de aula inteira vira um quadro gigante. Aonde que ficam as coisas? Caraca, tem muito lugar para colocar, tá?
Então, o que muda de geometria plana para geometria espacial? Geometria plana, eu trabalho com uma figura com duas dimensões. Por exemplo, essa face aqui, ó. Essa face aqui da frente aqui é um retângulo. Isso aqui é geometria plana. Certo? Agora, quando esse plano ele é expandido e eu começo a ter elementos fora desse plano, por exemplo, esse ponto aqui não chega nem perto de pertencer a esse plano aqui, olha. Esse plano podia ser infinito, ele nunca vai conseguir englobar aquele ponto. Então, quando eu começo a ter elementos fora do plano, é porque eu estou trabalhando com espaço. Então, geometria espacial, ela usa 3 dimensões. Ela usa como se fosse comprimento, largura e altura. Tá? Então, imagina, por exemplo, uma piscina. Eu tenho aqui uma piscina, para ilustrar aqui. Tá aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. Tem uma piscina aqui. Parece até um chiqueirinho isso aqui, mas é uma piscina, tá? É a minha ilustração de piscina. Perceba que essa piscina aqui, ela tem 3 dimensões. Ela tem um comprimento, uma largura e uma altura. Ou seja, se eu pegar só a base da minha piscina, eu não consigo ter todos os elementos dela, tá? Então, essa primeira aula não é para calcular volume de piscina, área de piscina, nada. É de posição. É para entender em que posição as coisas ficam. Isso cai em prova? Cai. E como é um tema fácil, é para ninguém errar, tá? Tem uma questão aqui de concurso. Eu quero que todo mundo consiga matar a questão sem grandes problemas, tá? Então, vamos iniciar aqui com um conceito. Determinação de plano. Primeira coisa, o que eu preciso para conseguir determinar um plano? Tá? O que eu preciso? Falar assim, pô, o meu plano está pronto. Eu tenho 4 modos de fazer isso. Com 3 pontos não colineares, uma reta e um ponto fora dela, 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas distintas. Eu vou tentar explicar cada uma aqui das situações, tá? Deixa eu aqui aceitar mais uma pessoa. Certo? Então, olhem para cá todo mundo. Bom, ali eu disse que tem 4 modos de determinar um plano. Pensa aqui um pouquinho comigo. Imagina que eu quero determinar um plano. Então, aqui, olha, eu tenho um plano. Só um exemplo. E o plano ele é infinito. Tá? Isso aqui é um plano. Para poder determinar esse plano aqui, eu preciso de 3 pontos. Um ponto aqui e um terceiro em algum lugar. Tem que ser 3 pontos que não estejam alinhados. Tá? Imagina que isso aqui, olha, é como se fosse uma folha de papel. Eu tenho que pregar ela em 3 pontos para poder ficar fixa. Aí você, professor, só com 2 não funciona não? Infelizmente não. Porque com 2 pontos, olha para cá. Agora eu vou tentar ilustrar aqui com 2 pontos. Imagina que eu pregue só ela aqui e eu pregue só ela aqui. Certo? Então isso significa que eu tenho uma reta que passa por esses 2 pontos aqui. Olha aqui. Certo? Então eu tenho uma reta. Esse não é o único plano que passa por essa reta aqui. Eu poderia construir esse plano aqui, ó. Tá vendo? Esse plano laranja, eu não sei se dá para entender com um desenho, uma figura espacial, né? Mas esse plano laranja e esse plano branco aqui, esses 2 planos possuem 2 pontos. Os 2 possuem. Imagina isso daqui, quer ver? Isso aqui é como se fosse uma hélice de uma lancha, sabe? Uma turbina de uma lancha, um cooler de um computador. Então, eles conseguem ficar girando em torno desses 2 pontos aqui. Agora, se por um acaso eu marque um terceiro ponto aqui, pronto. O único plano que tem os 3 pontos é o branquinho. O laranja não tem. O laranja vai ter um ponto diferente. Então, para construir um plano, eu preciso de 3 pontos distintos que não forem alinhados. Tá?
Porque só com 2 pontos, cara, tem plano pra caraca que passa por ali. Agora eu preciso de 3. Com 3 pontos eu tenho um plano, tá? Além desse modo, eu falei que tinha 4 maneiras, né? 3 pontos. A outra forma é uma reta e um ponto fora dela. Eu não preciso nem explicar muito, porque se 3 pontos formam um plano, olha pra cá. Então uma reta e um ponto também formam um plano. Porque na reta vai ter 2 pontos, eu pego o terceiro, acabou o problema. Então acaba que os 2 casos é o mesmo, tá? Eu preciso de 3 pontos. Se eu tiver uma reta e um ponto, cara, eu tenho muito mais do que 3 pontos aqui. Porque a reta tem infinitos. Então eu vou ter a reta com um montão de pontos e um ponto aqui fora, tá? Então eu consigo formar um plano com 3 pontos, consigo formar um plano com uma reta e um ponto fora dela. Os outros 2 modos seriam o seguinte, usando 2 retas concorrentes. Então, olha, se eu tenho aqui uma reta aqui e eu tenho uma outra reta aqui, essas 2 retas formam um plano, tá? Essas 2 aqui vão formar um plano para mim. Certo? Tá aqui. Não existe nenhum plano que passe por essas 2 retas ao mesmo tempo. Só um. E por que acontece isso? Mesmo caso, mesmo problema. Porque essas 2 retas aqui, elas se encontram em um ponto. Não é? Pega um outro ponto aqui e pega um outro ponto aqui. Tenho 3. Então tudo recai no caso de ter 3 pontos. Se eu tenho 3 pontos, eu vou ter um plano. Tá? E o outro caso, 2 paralelas. 2 paralelas distintas. Isso é importante. Ou seja, 2 paralelas que não ficam uma por cima da outra. Por que isso aqui determina um plano? Mesmo esquema. Isso aqui determina um plano. Por quê? Porque eu tenho 3 pontos. É só você pegar 2 pontos de uma reta e pega um ponto da outra. Pronto, tá aí, um plano também. Certo? Então esses são os casos aonde eu consigo um plano. Por que eu estou focando nisso aqui primeiro? Isso aqui vai ser importante porque para resolver o problema eu tenho que saber quando que os meus pontos ou as minhas retas estão no mesmo plano ou não. Vocês vão entender nos exercícios, tá? Então basicamente é isso. Como que eu posso usar para entender a diferença? Cara, pensa numa sala de aula, cada plano é uma parede, sabe? Se eu coloco um pontinho em uma parede, um pontinho em outra parede, eles estão em planos diferentes, tá? Então, tenta enxergar isso. Quando que, cara, ficam em pontos iguais e quando eles não ficam em pontos iguais, tá? Deixa eu voltar para o slide aqui. E deixa eu aproveitar e... Estou fazendo errado. Cadê meu slide? Ah, tá aqui. Foi mal. Então, deixa eu aproveitar e brincar aqui um pouquinho com essa figura aqui também. Tá vendo esse ponto, esse plano vermelho aqui? Esse pontinho aqui tá fora dele. Esse pontinho aqui também tá fora dele. Mas esse ponto aqui não, pertence ao mesmo plano. Tá? E olha pra cá, eu não marquei 3 pontinhos aqui em cima. Esses 3 pontinhos também determinam um plano entre eles. Tá? Seria esse aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Esse plano da tampa da minha figura é formada por esses 3 pontinhos aqui. Certo? Então tá aqui as 4 maneiras. 3 pontos. Uma reta e um ponto fora dela. Porque vai virar 3 pontos. 2 concorrentes ou 2 paralelas distintas. É importante falar que é distinto. Porque se for 2 paralelas, uma por cima da outra, não vale de nada. Tudo bem? Bom, agora vamos começar a brincar aqui. Essa aqui que é a parte importante. Posição relativa entre retas. 2 retas podem ser concorrentes. Tá aqui, olha, uma ilustraçãozinha. Elas são concorrentes se tiver um único ponto em comum, tá? Se tiver um único ponto em comum, elas são concorrentes. Acabou, só isso. Então, tem como as retas não terem pontos em comum. Mas se tiver um ponto em comum, é concorrente. Agora, olha para cá. Reta paralela. São 2 retas que forem coplanares
o que significa uma reta ser coplanar? É que ela pertence ao mesmo plano. É aqui que começam a entrar as coisinhas que são um pouco diferentes, tá? Então, coplanar, então, olha, pertencem tá aqui. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Então, elas pertencem ao mesmo plano. Então, quando duas retas pertencem ao mesmo plano e não tiver ponto em comum, pronto, elas são paralelas, tá? Então, eu vou ter um par de retas que estão no mesmo plano e não tem ponto comum. Por que é importante frisar esses dois conceitos que, na teoria, todo mundo aqui sabe? Isso daqui é o que cai em prova. Isso é o que cai em prova. Reta reversa. Reta reversa são duas retas que não têm ponto em comum. Só que elas não são paralelas. É porque elas pertencem a planos diferentes. Agora eu vou voltar para aquela figura lá do comecinho. Tá? Olha para cá. Tá vendo essa reta aqui? E essa reta aqui? Essas duas são paralelas. Vocês podem ver. Elas caminham juntinhas. Essa daqui também é paralela. As duas estão na mesma posição. Agora, repara uma coisa. Tá vendo essas três que eu pintei de vermelho? Agora repara essa daqui. Elas não têm ponto em comum. Eu posso fazer aquela crescer infinito. Eu posso fazer essas que crescer infinito. Elas nunca vão se encontrar. Só que a gente não vai falar que ela é paralela. Elas não têm posição diferente, sabe? Então, as paralelas, elas precisam estar na mesma posição, no mesmo formato, caminhando para o mesmo lugar. Então, se eu tenho duas retas que não se encontram e estão em posição completamente diferente, é porque elas estão em planos diferentes. Elas são chamadas de retas reversas. Essa ideia de reta reversa é o que cai muito em prova. Quando cai uma questão de geometria de posição, reta reversa está sempre ali. Porque é um conceito que já não é tão comum quanto paralela e concorrente. Reta reversa é reta que tem plano diferente. Aqui está um exemplo. É uma reta em outro plano. Elas não se encontram, mas elas não são paralelas. Tá? Então, isso daqui é muito importante. São duas retas diferentes. Elas não têm ponto em comum, porque elas não estão no mesmo plano. Então aqui tem um exemplo. A reta R e a reta S. A reta S, cara, nem encosta naquele plano ali. Isso aqui é reversa. Tudo bem? Isso aqui é importante. Quando eu tiver exercício, vou usar isso daqui. Eu vou reforçar isso aqui em 10 minutinhos. Tá? Agora é aqui, ó. Posição relativa entre reta e plano. Então agora eu tenho um plano, eu tenho uma reta. A gente sabe que tem como a reta não está no plano, né? Então olha para cá. Tem como a reta estar dentro do plano. Dentro, tá? Uma dentro do outro. Aí a gente fala que está contida no plano. Mole, né? Tá dentro. Tem como ela cortar o plano. Ela corta, atravessa e vai embora. A gente fala que a reta é concorrente ou secante. Ela atravessa, ela tem um ponto em comum. E quando ela não tem um ponto em comum, a minha reta é paralela ao plano. Tá? Eu tenho uma reta paralela ao plano. Agora, se eu pegar essa reta aqui, ó, vermelha, e essa aqui preta, essas duas são reversas, tá? Então eu não posso falar que uma reta é reversa a um plano, né? Porque para falar que é reversa, ela está num sentido diferente. O plano não tem sentido, pô. O plano é infinito, tá? Então ela é paralela ao plano e ela é reversa a uma outra reta. Tudo bem? Acho que isso aqui são os últimos conceitos para trabalhar exercício, porque essa aula aqui é boa trabalhar exercício. Conceito é só para olhar, entender e falar, pô, isso aqui eu já sei, isso aqui eu sei mais ou menos. Posição entre dois planos. Se eu tenho dois planos que não tem nenhum ponto em comum, de novo, são planos paralelos, tá? Exemplo de plano paralelo. Imagina um prédio. Cada laje é paralela a uma outra, né? Já pensou? A tua casa encosta na laje do vizinho, não faz o menor sentido. Então, cada laje é paralela num prédio. Agora olha aqui, eu fiz um desenho parecido com esse. Quando um plano corta o outro,
eles vão ter uma retinha aqui em comum. A gente fala que são planos secantes. Tá? Só. Então a gente viu aqui posição de como é que determina um plano, posição entre reta, reta e plano e dois planos, certo? Agora vamos ver em prova. Tem um aqui que eu vou fazer direto, aí vai ter mais dois que eu vou marcar um tempinho para vocês. Um é da SpaceX, se eu não me engano, tá? Se alguém aqui já fez, aí tem que aguardar um pouquinho, mas se alguém aqui não fez, tem um da SpaceX aqui. Essa questãozinha aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer direto, tá? Isso aqui é o enunciado da pergunta, tá? Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares, tá? Então, dois segmentos, duas retas, coisa do tipo. Nesse caso, o número de pares de arestas dessa figura aqui embaixo, que é um tetaedro, né, que são reversas. Quantos pares de reversas eu tenho? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou contar quantas linhas eu tenho. Eu vou apagar tudo depois, tá? Ó, eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três aqui, eu tenho quatro, eu tenho cinco e eu tenho seis. Então a figura inteira tem 6 retas. Deixa eu apagar aqui. A figura inteira tem 6 retas. Agora vamos procurar as coplanares. Eu vou usar a cor diferente, tá? Desculpa, as não coplanares, né? Tá vendo essa daqui, olha? Essa reta que é o segmento BC, ele é coplanar com o segmento CD, né? Porque eles fazem parte do plano do piso. Essa BC é também coplanar a BD. Por quê? Fazem parte do plano do piso. Essa BC, ela é coplanar com a BA. Fazem parte do plano da parede lateral aqui. Então, olha, ela faz parte do plano com uma, com duas, com três e com quatro. A única que ela não faz plano nenhum é essa daqui, ó. Então, ó, já encontrei um par que é reversa. Pode perceber, essas duas retas, cara, não estão no mesmo plano. Elas não fazem o mesmo formato. É como se uma tivesse assim e a outra assim, ó. Né? Elas não formam o mesmo plano nunca. Bom, agora eu vou mudar de cor. Eu vou ver se encontro mais alguma que é reversa. Essa daqui, seguindo o mesmo padrão, ela é reversa com essa daqui, ó. Já encontrei 2 pares de reversa. E o último, eu acho que fica fácil também entender, né? Esse carinha aqui de trás aqui é reversa esse daqui. Ah, professor, eles se encontram. Não, eles não se encontram, porque o pontilhado está lá no fundo da figura e essa linha está na frente. Eu vou ter um gifzinho mostrando como que isso aqui é, tá? Mas são só 3 pares. O par que eu pintei de vermelho, o par que eu pintei de azul e o par que eu pintei de verde. Só isso. A questão perguntou quantos pares eram reversos aqui. Só isso. Então vamos lá? A próxima questão eu vou deixar com vocês. Aí quando resolver, vem a terceira, que é da SpaceX. Tudo bem? Então, tá aí. Tempinho para vocês. Eu vou tirar minha cara para não desconcentrar vocês. Podem tentar fazer. Tempo encerrado, galera. Vamos lá? Vamos fazer aqui a questãozinha. Eu vou colocar no meu slide, que eu não... Tá aqui. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer essa questãozinha aqui. Deixei para vocês 5 minutos, tá? A questão, ela tem até um enunciado que tenta confundir, mas ela é bem parecida com a outra que eu acabei de fazer. Ó, considere o sólido geométrico exibido na figura, que ele é constituído por um paralelepípedo que está encimado por uma pirâmide. Essa palavra eu nunca tinha lido, não. Copiei e colei o texto. Não foi eu que escrevi. Seja R a reta suporte de uma das arestas. Então tá aqui, olha, a minha retinha aqui. Tá aqui. Aí vem a pergunta: quantos pares de reta reversa é possível formar com as retas suportes das arestas
sendo R uma aresta do par. Essa pergunta é basicamente quantas retas reversas existem com essa que eu optei de vermelho. Entendeu? Então eu vou começar a excluir as que não são, né? Por exemplo, eu vou começar a pintar de outra cor as que eu sei que não são. Tá? Olha pra cá. Essa daqui, olha, eu sei que não é. Porque forma a parede aqui com a vermelho. Essa aqui eu também sei que não é. Forma a parede com a vermelho. Essa daqui eu também sei que não é. Forma o piso com a vermelha. Essa daqui eu também sei que não é. Forma o piso com a vermelha. Tá? Eu acho que essas quatro aqui... Ah, tá. Essa aqui também não é. Porque forma a parede com a vermelha. A lá do fundo ali, ó, também tem uma no fundo, que também não é. Forma o piso com a minha vermelha, tá? Eu acho que essas daqui são as mais fáceis de encontrar e de entender. Eu vou mostrar agora a última, que a galera às vezes esquece. Essa daqui também não é. Aí você, como assim, professor? Ela é de outro plano, não é do mesmo plano. Então, não é questão de... Assim, esse aqui é um desenho, né? Mas não pode existir um plano. E essa vermelha e essa aqui do fundo aqui, existe um plano que passa pelas duas. É só você pegar uma rampa que corta o palito ao meio. Se tu pegar uma rampa, ó, se tu fazer aqui uma rampinha aqui, ó. Olha aqui. Vê se não é o mesmo plano. Tá vendo? Então, se existir, ela não é reversa. Não tem como essa vermelha e essa verde serem reversas se as duas estão na mesma posição, no mesmo formato. Elas estão caminhando para o mesmo lugar. Para ser reversa, ela tem que apontar para outro lugar. Tá? Então, vamos agora aqui apagar o que eu fiz e vamos agora caçar as que são, de fato. Então, eu vou pegar aqui a minha corzinha e vamos lá. As mais fáceis de encontrar, as do teto. Tem uma aqui do teto, tem duas aqui do teto, tem três aqui do teto e tem quatro aqui do teto. Todas essas do teto aqui, cara, estão numa posição completamente diferente. Muito diferente. E não faz parte do mesmo plano. Porque todas apontam para esse ponto aqui, olha. E a minha reta, ela não faz parte daquele plano. Então essas quatro eu já sei que dão certo. Então aqui, olha, tem quatro. Agora tem que caçar mais. Essa daqui também é fácil de ver. Automaticamente. Essa daqui também. Encontrei mais duas, faz 6. Sabe onde tem mais? Essa daqui. E essa daqui. São 8. Então, eu tenho 8 no total. 8 pares. Tá vendo? Eu não usei nenhum conceito de plana aqui. É só visualização. Consegui bater o olho e saber qual reta não faz parte do mesmo plano. Isso aqui é muito mais visualização do que de fato conta e cálculo. Tudo bem? Então vamos colocar agora em prática. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. E essa questãozinha aqui é uma questão da SpaceX. Se alguém aqui não fez essa questão antes, olha com muita calma e carinho para ela. Ela não é difícil, mas ela precisa de um pouquinho de atenção, tá? Então, tá aqui, olha. Essa é da SpaceX, o texto parece grande, mas a questão não é difícil. Eu vou marcar também uns minutinhos aqui, tudo bem? E vocês podem fazer com bastante carinho. Daqui a 5 minutos eu volto. Tempo para vocês, podem fazer a questão. Tempo encerrado, galera. Vamos lá? Resolvendo isso aqui para dar continuidade. Bom, espero que todo mundo tenha conseguido fazer. Eu não considero essa daqui uma questão difícil, né? Mesmo sendo de uma prova de oficiais, eu acho ela uma questão bem tranquila. Tá legal? Então, vamos ver agora como é que funciona. Me confirme aí. Estão ouvindo barulho de obra? Tá atrapalhando vocês? Então
show. Então vamos lá. Valeu, gente. Aqui da SpaceX, o sólido geométrico abaixo é formado pela justa posição de um bloco retangular e um prisma reto. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, essa primeira figura que está aqui e essa segunda figura que está aqui. Tá legal? Então, são dois bloquinhos que eu estou juntando e forma essa figura inteira aqui. Cadê minha caneta? Tá. Aí a questão, ela faz o texto aqui tudo bonitinho. Aí ela fala, considere os seguintes pares de retas definidas pelos pontos aqui. Eu já vou marcar LB. Cadê o LB? LB, cara, LB é uma linha inclinada. Tá aqui. Passa por dentro da figura. E GE. Cadê o GE? É outra inclinada, só que agora é o contrário. Caraca, vai ser muito ruim chegar isso daqui, cara. Mas beleza. É fácil explicar isso daqui. Mas desenhar não é tão bom. Se fosse ao contrário, seria mais fácil desenhar isso daqui. A questão pede de propósito essas duas. Deixa eu mudar de cor. Para azul. AG. Isso aqui é mais fácil de pintar. E para a outra, HI. Onde é que fica o HI? O HI é esse daqui. Tá? Eu peguei a figura original da prova, tá? Eu não modifiquei a figura, não. E agora eu vou pegar a verde, cor verde, e vamos ler a última. AD. O AD é outra também inclinada, mas é pelo piso aqui, ó. AD com GK. Cadê a GK? Aqui em cima. Certo? Vamos lá. Vamos analisar uma de cada vez. Vamos primeiro analisar a vermelha. Essas duas vermelhas, ela é ruim de enxergar pela posição do desenho. Só que eu tenho que entender o que ela é. A primeira, que vai do G até o E, né? Não, a primeira é do L até o B. Que vai do L até o B, cara, ela é a diagonal desse bloco de concreto aqui. É um bloco de concreto, né? Ah, não fala o que é. Esse bloco retangular aqui. Ela é a diagonal. E a GE é outra diagonal, que passa por outro lugar. Então, eu tenho linhas que cruzam meu bloco retangular. As diagonais se encontram. Elas se encontram no meio da figura. No meio, bem no centro, tem o encontro das diagonais. Tá? Então, se eu tracei uma diagonal e tracei outra diagonal, no meio do caminho elas vão se encontrar. Então, eu tenho duas retas que se encontram. Aí a letra A, concorrentes. Sim, ok, concorrente. Letra B, reversa. Não pode ser reversa, elas se encontram. Letra C, concorrente. Sim, concorrente também. Letra D, reversa não. Letra E, concorrente. Ok. Já tenho 3 aqui. 3 possíveis candidatos à resposta. Tá? Deixa eu agora mudar para azul. E vamos continuar. Agora é AG e HI. O AG é essa linha que está em pé aqui. O HI é essa que está aqui deitada. Claramente não são paralelas. Tá? Elas não são paralelas. Porém, se vocês olharem bem, essa azul e essa azul fazem parte do mesmo plano. Que plano é esse? O plano dessa parede lateral aqui, ó. Então, se eu continuasse essa azul infinitamente e eu continuasse essa azul infinitamente, elas iriam se encontrar. Tá? Uma tá assim, uma tá assim. É só continuar. Elas vão se encontrar. A única maneira de elas não se encontrarem é se elas estivessem em planos diferentes. Aí seria reversa. Mas como eu sei que elas estão no mesmo plano, elas vão se encontrar em algum momento, tá? Cedo ou tarde elas vão se encontrar aqui. Então, se elas vão se encontrar, não pode ser reversa, não pode ser reversa, não pode ser reversa. Ela só pode ser concorrente de novo e concorrente de novo. Pronto, já encontrei o meu gabarito. Tem aluno que quando encontra questão desse tipo, ele faz assim, ó. Para a primeira, concorrente, reversa, concorrente, reversa, concorrente. Opa, concorrente apareceu 3 vezes.
reversa só 2. Então é concorrente. Quem faz aí erraria agora, porque o reversa aparece 3 vezes. Por que ele aparece 3 vezes? Porque a questão entende que se alguém errar essa questão, vai errar por causa disso. Elas parecem retas reversas. O reverso aparece 3 vezes. Elas parecem retas reversas, mas não. Estão no mesmo plano dessa parede lateral aqui. Agora a última nem tem mais o que fazer, né? Elas vão ser reversas, mas já estou até aqui, a gente termina. Agora as verdes. Cara, as verdes, elas seriam paralelas se o teto e o chão fossem do mesmo tamanho. Se o teto e o chão fossem do mesmo tamanho, as duas diagonais seriam do mesmo tamanho. Então elas iriam apontar para o mesmo lado. Mas como o de cima é um pouco mais curto, ela inclina um pouco mais. Entende isso? Então elas inclinam um pouco mais. Eu tenho aqui uma outra caneta. Tem um monte até. Então, ó, é como, ó, visto de frente. Uma tem uma inclinação e a outra tem uma inclinação diferente. Então, olha, uma está no chão, outra no teto. Elas não estão no mesmo plano, tá vendo? Elas estão em planos diferentes. Então, acabou. Reversa também. Também não, né? É a primeira reversa aqui, olha. E o gabarito, letra E. Tá vendo? Não tem cálculo, não tem conta, é só análise. Só que tem que ter uma atenção. Porque a pessoa poderia errar nas vermelhinhas aqui, elas poderiam errar nas azuis. Eu acho que a verde é a que é mais fácil de entender que elas não são paralelas. Tá? Mas tá feito. Aí, caiu em prova isso aqui. É só um conceitozinho, tá? Então, vamos continuar? Aqui eu tenho uma pergunta para vocês. O que é um poliedro? Na verdade, a gente está trabalhando com poliedro, mas sem perceber, tá? Como assim está trabalhando sem perceber? Isso daqui que está aqui é um poliedro. Um poliedro, ele é uma figura limitada por polígonos. Aí você, beleza, professor, melhorou pra caramba. O que é polígono? Polígono é qualquer figura limitada por segmentos de reta. Triângulo é polígono, quadrado é polígono, pentágono é polígono, octógono é polígono. Eu vou mostrar que é mais fácil o que não é polígono. Não é polígono. Porque ele vai ter uma parte que não é um segmento de reta, é uma curva. Então ele não é polígono, tá? Qualquer figura limitada por segmento de reta é polígono. E essa figura que está aqui, ela é formada por vários polígonos. Cada retângulo é um polígono, o hexágono é um polígono. Eu juntei vários polígonos e formei essa figura aqui. Então essa figura aqui é um poliedro, tá? É como se fosse a forma 3D de um polígono. Deixa eu apagar isso aqui. E deixa eu escrever aqui o que eu disse verbalmente. Qualquer sólido limitado por polígonos, que é o caso desse daqui. E um poliedro, ele tem algumas características, ele tem alguns elementos que formam a minha figura. Basicamente é o seguinte, ó, todo poliedro é formado por vértice. Vértice é como se fosse esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é vértice. Eles também são formados por arestas. Arestas são as linhas que eu consigo ligando os vértices. Se eu ligo um vértice ao outro, eu vou ter uma aresta. E ele é formado também por face. Face são os polígonos que limitam ele. Se você for ver, o vértice é um ponto. Ponto é uma figura geométrica que não tem definição e nem dimensão. Aresta é uma reta ou um segmento de reta. Que em geometria, segmento de reta é a figura geométrica que tem uma dimensão só comprimento, só altura.
E aqui eu tenho a face. A face é a figura geométrica que tem 2 dimensões, que é um polígono. Então, todo poliedro é composto por isso daqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Eu quero fazer aqui primeiro aqui. Então, ó pra cá. Esse carinha aqui, quem seria vértice dele? Isso aqui é um vértice. O que seria uma aresta dele? Isso aqui é uma aresta, ó, que é uma linha. E a face dele? Isso aqui é uma face. Esse retângulo aqui é uma face. Ele tem outras, mas isso aqui é uma face. Certo? Tá aqui. Além das características, os poliedros eles podem ser divididos entre poliedros convexos e não convexos. Tá? É o tipo de coisa que é muito fácil entender, só que é difícil conceituar. Um poliedro convexo vamos ao contrário, o não convexo é o poliedro que tem um dente, que tem um buraco na minha figura, tá? Não é só um corte, é um buraco. Porque se você for ver, olha, esse aqui parece que tem um corte, né? Só que esse corte não forma um buraco, ele só achata a minha figura. Então, a maneira que a gente usa para identificar se um poliedro ele é convexo ou não é o seguinte: existe alguma reta que ela consegue entrar na figura, sair e voltar a entrar? Se ela consegue entrar, sair e entrar de novo, tipo costurando ele não é convexo. Agora, se toda reta entra e sai e não volta mais, ele é convexo. Então aqui eu tenho essa figura verde, que ela é convexa, porque não interessa em qual posição. Qualquer linha que eu faça, ela só vai entrar e sair. Essa rosinha aqui embaixo, ou laranja, não sei o que é isso aqui, ou vermelho, ou salmão, se for uma cor. Isso daqui, ela também é uma figura convexa, porque a reta ela entrou no ponto S e saiu no ponto R, ou entrou no R e saiu no S, tanto faz. Ela não consegue entrar, sair e entrar de novo. Agora, a azul é muito fácil. A reta consegue entrar, sair e voltar a entrar, porque a figura tem um buraco no meio. Se essa parte no meio fosse preenchida, ela deixaria de ser não convexa. Tá? A palavra é não convexo ou côncavo, mas isso é o de menos. Prova quase nunca usa esses termos. Tá? É só entender que uma figura convexa é aquela figura onde não tem buraco nenhum. Essa amarelinha aqui embaixo, ou laranja, claro, não sei, ela até tenta se disfarçar de convexa, mas como esse corte é para dentro, forma tipo um buraco, existe reta que atravessa ela, entra, sai e volta a entrar e a sair. Tá? Você não consegue pensar isso aqui com nenhuma outra, só com essas duas aqui. Certo? Geralmente em prova, os textos são no poliedro convexo abaixo ou o poliedro é convexo. Eles já afirmam que é convexo. É muito difícil cair uma questão onde ele não é convexo. Tá? Mas é bom saber, porque se cair numa prova, tu sabe o que significa. Certo? E agora? Voltei com a figura. Eu sabia que ela estava aqui de novo, porque senão eu ia ter que rabiscar ela de novo aqui. Relação entre vértice, faces e arestas. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui. Pode falar. Não. Tipo assim, na teoria, reta é infinita, né? Ela não tem tamanho, ela não tem comprimento. Ser reverso só significa que ela está em outro plano, entendeu? Então, por exemplo, essa daqui, olha, é reversa a essa daqui. E eu acredito que as duas têm o mesmo tamanho, por exemplo, entendeu? Então, ser reverso é porque elas ficam... Fala. Ah, quantidade. Não tem obrigação nenhuma. Depende do formato da figura. Cara, tem umas figuras que são insanas, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Tem figura que é insana.
eu ver. Cara, eu encontrei até uma figura de verdade que foi feita, que foi construída. Então eu vou até copiar essa imagem aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Obviamente, não vai ficar no slide final. Olha essa figura aqui. Tá, ficou um pouquinho grande. Eu queria ela menor. Olha essa daqui. Essa figura aqui, ela é um poliedro. Ela é um poliedro. Por que eu tenho certeza que ela é um poliedro? Cara, porque ela é formada por arestas. Ó, aresta, aresta, aresta. Aqui, olha, é o vértice. Aqui eu tenho uma face. Essa figura aqui, ela é um poliedro. Eu não consigo nem tentar contar as reversas aqui. Na verdade, quase tudo aqui é reverso. Quase tudo aqui é reverso. Quer ver? Eu vou pintar de outra cor. Se eu pegar essa daqui, eu acho que as únicas que não são reversas a ela são as que são vizinhas. Essa daqui e essa daqui. Eu acho que todo o restante é reverso. Tudo aqui é reverso. Tá tudo em outro plano. Então, quanto mais vértices, quanto mais arestas, quanto maior for a figura, ela vai ficar entupida de figuras reversas. Porque se a figura é muito grande, ela vai ocupar planos inúmeros, tá? É muito difícil uma figura desse tamanho aqui eu conseguir encontrar paralelas. Muito difícil. Esse aqui do lado eu consigo, olha. Esse aqui é paralelo a esse aqui. Agora tenta aqui. Eu não consigo, nem tento. Eu nem vou tentar. Então a quantidade de reversas e paralelas depende muito da figura. Elas não têm nenhuma relação e elas não têm nenhuma obrigatoriedade. Elas não seguem padrão nenhum. Tá? Pode falar. Ah, tá, tem no chat? Tem no... Pô, cara, o chat não fez barulho, ele me sacaneou. Quer ver, ó? Tá aqui. Pô, perdão. Tava aqui, o chat não fez barulho. Deixa eu ver. A e G fazem parte da mesma reta. Isso influencia em algo? Vamos lá. Deixa eu voltar ao meu slide. Uhum. Cara, eu não entendi muito bem a pergunta, não. Eu vou tentar explicar o que eu acredito que eu tenho entendido, mas se eu estiver indo por outro caminho, tu me corrige aqui no texto, tá? AG é um segmento só. AG é uma reta só, tá? Então, AG é uma reta. Aí eu vou comparar ela com as outras, tá? Então, para ser reverso ou não, eu comparo uma com a outra. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Cadê? Aqui. Certo? Como elas fazem parte de planos diferentes, elas são reversas, tá? Então, nessa figura aqui, o AG, por exemplo, ele é reverso a qualquer reta que faz parte de outro plano. Por exemplo, o KJ, ela é reversa ao LK, ela é reversa ao ED, ela é reversa ao FD, por exemplo. Agora, ela vai ser paralela a, por exemplo, qualquer reta que está em pé, ela é paralela. Qualquer uma que está em pé. Então, o AG é paralela ao UFL, ela é paralela ao BH, é paralela ao EK. Tudo que estiver em pé é paralelo a ela. Tudo. Tá? Então, o AG é uma retinha só. Aí eu comparo ela com o restante. Vê se... Era essa a tua dúvida? Ah, tá. Show de bola, então.
Porque se não for, avisa que eu explico de novo, cara. Explicar é o menor dos problemas. Então, show de bola, tá? Deixa eu apagar aqui aquela figura que eu coloquei, aquele domo. E agora que eu apaguei ele, eu vou ter que limpar esta cagadinha que eu fiz aqui. Pronto, tá aqui. Certo? Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma contagem. Eu quero saber quantos vértices, quantas arestas e quantas faces essa figura aqui tem. Então, olha. Vértice, face e aresta. Tá? Vamos contar. Eu vou contar o mais fácil primeiro. Eu vou contar vértice primeiro. Depois aresta, depois face. O vértice eu vou contar de azul. Vértice são os pontinhos. Então eu tenho 1, tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6. Eu tenho 6 em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 embaixo, então eu tenho 12. Então vértice, ó, são 12. Acabou, certo? Agora eu vou contar a aresta. Eu já tenho uma vermelhinha aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem mais uma pintada de vermelho, 7. Aí tem 8, tem 9, tem 10, tem 11, tem 12. E agora as que estão em pé. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 aqui. Então a aresta são 18. Deixa eu trocar de cor aqui. Tá aqui. E agora vamos contar face. Face são as paredes, tá? Eu vou tentar pintar sem sujar muito a figura. Então vamos lá. Eu tenho no topo uma figura, e na base eu tenho outra igual, então 2. Agora em volta dela eu tenho 6 retângulos, né? Porque se a figura ela tem 6 lados, então em cada lado dela forma um retângulo. Então eu tenho uma figura em cima, eu tenho uma figura embaixo e 6 retângulos em volta. Então 6 com mais a de cima e com mais a de baixo dá 8. E é só isso. Então olha, face, eu tenho 8 aqui. Opa, peguei a cor errada. Aí eu quero tentar relacionar isso daqui, tá? Eu já tenho as quantidades, eu vou voltar para poder fazer a conta. Existe uma relação entre o número de vértices, de face e de aresta. E essa relação foi o Euler que encontrou ela. Ele estudou muito sobre sólidos e poliedros e ele percebeu que qualquer poliedro formado por polígonos ou tal, ele segue esse padrãozinho aqui. Ele pode ser convexo ou não convexo, ele vai seguir esse padrão. Então, V mais F é igual a A mais 2. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Para lembrar isso daqui, a galera geralmente usa algumas frases para poder lembrar. E uma das frases mais usadas para lembrar a ordem disso daqui é você pensar numa frase que tem essas iniciais e fica assim, olha. Por exemplo, nessa ordem está aqui. Vamos fazer amor a 2. Aí você não vai esquecer, ainda mais nessa época de pandemia, tu não vai esquecer da ordem que está aqui, tá? Então, essa sequência aqui relaciona vértice, face e aresta. Então, vamos tentar usar aqui do lado. A relação de Euler é vamos fazer amor a 2. Vamos ver se de fato está batendo? Vértice é 12, face é 8. Então, está dando 20 aqui. A aresta é 18 e aqui é 2. Deu 20. Então, 20 é igual a 20. Tá certinho, funcionou. Aí você vai perguntar, professor, então para que serve isso? Caso você não saiba alguma coisa, aí você usa para encontrar aquilo que está faltando. Se, por exemplo, você não sabe o número de vértices, isso aqui geralmente é para vértice. Contar vértice na mão é infernal. Face dá, aresta dá. Agora, vértice não dá.
Contar vértice na mão infernal. Geralmente a gente usa isso para vértice. Se você quer saber o número de vértices de uma figura, você pega essa formulazinha e preenche com face e aresta. Tá legal? Então, vamos lá. Testando nessa minha figurinha aqui. Testando. Eu vou testar com o quê? Eu vou encontrar vértice, porque é fácil fazer vértice. Aqui. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5, tenho 6, tenho 7, tenho 8, tenho 9, tenho 10, tenho 11 e tenho 12. 12. Certo? Eu vou encontrar face também. Vamos lá? Eu vou pintar as faces com outra cor. Ó, tem a face do fundo, 1, tem o do piso, 2, tem essa daqui, 3, tem a do topo aqui em cima, ó, 4, tem essa daqui que é 5, tem a do topo aqui de cima que dá 6, eu já caguei a figura inteira, 6, tem esse L aqui, lateral, 7, e tem o L do outro lado, que faz 8. Então essa figura aqui ela tem 8 faces, que é basicamente um par de L's e 6 em torno desse L, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo, então são 8. Então face é 8. Vamos encontrar esta usando a fórmula de Waller e depois a gente conta na mão para ver se a fórmula deu certo. A formulazinha é: vamos fazer amor a 2. Vértice é 12, face é 8, aresta eu não sei. Então, olha, 12 mais 8 é 20. 20 menos 2 é igual a A. Deu 18. Então, se a gente contar as arestas e dar 18, é porque a fórmula deu certo, tá? Então, vou pegar aqui a vermelha e vamos contar. 1 tem que dar 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui embaixo, 10, subindo aqui, 11, 12, 13, 14, aqui em cima tem 15, aqui tem 16, aqui tem o número 17 e aqui tem o número 18, certinho. Então, se faltar alguém, você pode usar essa formulazinha para encontrar. Tudo bem? Então, aqui tem um exercício. Eu quero que vocês pensem, não tem figura, não tem figura. Olha, a pergunta está pedindo número de vértices. Então, tu pode ver que a fórmula geralmente é para usar vértice. Não esqueçam a ordem, né? Vamos fazer amor a 2. Tenta encontrar isso daqui. Vou marcar só uns minutinhos. Cadê? Ah, tá. Só uns minutinhos, aí a gente volta e faz a questão, tá? Galera, podem fazer a questão. Vamos lá, galera. Tempo encerrado aqui. E vamos agora resolver a nossa última questão da aula. Acho que é 4h25 agora, se eu não me engano. Então, vamos fazer isso daqui. Quem tentou de cara usar a relação de Waller deve ter percebido uma coisa, né? Tá falando que tem 60 faces. E as arestas? Não tá falando aresta, né? Então, olha pra cá. Eu vou explicar aqui uma coisinha pra vocês. Eu vou usar... Cara, essa figura aqui, ela virou a figura que eu usei pra tudo aqui. Mas vamos lá. Vou usar ela de novo. Gostei dela. Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou usá-la aqui. Se a questão te falar qual é o formato da minha figura, eu sei encontrar esta. Quer ver? Olha, eu vou explicar para vocês. Essa figura aqui, que eu já rabisquei ela pra caramba,
ela é formada por quê? Ela é formada por 2 hexágonos, não é isso? E ela é formada por 6 retângulos. Olha o meu hexágono, como é que tá bonito. Pensa aqui um pouquinho comigo. Cada retângulo tem quantas arestas? 1, 2, 3 e 4. Cada retângulo tem 2 arestas. Então, se eu tenho 6 retângulos, eu faço 6 vezes 4. Que isso aqui vai me dar um total de 24 arestas. Agora vamos para o hexágono. Cada hexágono tem 6 arestas, né? Tu concorda comigo, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finge que eu passei aqui bonitinho. 6 arestas. Como são 2 hexágonos, 2 vezes 6 dá um total de 12 arestas. Então eu sei encontrar aresta com cálculo. O problema é, se eu somar 12 com 24, me dá o total de 36. E na questão são quantas? 18. Metade, não é? Sabe por quê? Toda vez que eu conto as arestas, olhando para a figura, eu acabo contando dobrado. Vocês perceberam que na hora que eu fui pintar o teto, tinha uma linha que já estava pintada? Porque essa linha aqui, olha, eu contei ela para o retângulo e contei ela para o hexágono. Então eu contei ela 2 vezes. Então por isso que no final a gente divide por 2, que vai dar 18. Essa ideia eu consigo usar aqui. Eu tenho 60 faces triangulares. É como se fossem 60 triângulos. Cada triângulo tem 3 arestas. Então 60 vezes 3 me dá um total de 180 arestas. Só que eu estou contando 2 vezes, né? Porque quando um triângulo junta no outro, uma aresta fica por cima da outra. Então está faltando eu dividir isso aqui por 2. Eu pego 180, divido por 2, eu vou encontrar 90 arestas na minha figura. Certo? Bom, acabou. Agora que eu tenho as arestas, acabou o problema. Eu posso simplesmente usar a relação de Euler, que é o seguinte, ó. Vamos fazer amor a 2. Face são 60 faces. Estava aqui, ó. Vértice, a pergunta aqui é vértice. Aresta, 90, acabei de encontrar. Acabou. Vértice é igual a 92 menos 60. Vértice é igual a 32. Tá aqui, olha, letra D. E tá feito. É só isso daqui, tá? Sem brincadeira. Esse tema aqui, quando você aprende o macete, todas ficam bem parecidas, cara. Todas. Teve uma que caiu no ITA de relação de Euler. Dá pra fazer. Sabe? Não é aquela que assim, meu Deus, ITA tá maluco, joga isso aqui pra lá. Não, dá pra resolver. Dá. Como o conceito é simples, por mais que a questão tente complicar, não fica tão difícil, tá? Então, esse tema aqui é tranquilinho. Como eu sabia que os 2 temas da aula de hoje eram tranquilos, né? Que era a relação de Euler e era aquela ideia de geometria de posição, eu coloquei os 2 juntos, tá certo? Na semana que vem eu vou continuar com geometria espacial, aí eu falo de prisma, cubo e paralelepípedo. Tudo bem? Galera, a aula fica por aqui. Fico feliz aqui com a presença de vocês e a gente se vê na semana que vem, tá? Essa aula aqui eu vou deixar online hoje, tá certo? Então, abração, até a semana que vem, gente.